E aí, pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje é um dia muito importante para a gente aqui. A gente conseguiu trazer a enciclopédia dos fundos imobiliários, professor Marcos Baroni. Professor Baroni, seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma honra ter você aqui conosco, né? Uma pessoa que tem uma história de mercado e que milita em prol desse mercado de fundos imobiliários. Então, fica bem à vontade, se apresenta para o pessoal aí, que eu tenho certeza que todo mundo já conhece o apresentador Baroni. Só não conhece que está de bermuda, né? O pessoal vê daqui de cima para baixo, né? Mas que bom, né? A gente fez questão disso acontecer, porque a gente está aqui num sábado hoje, né? Conseguimos arrastar o professor Baroni num sábado, então tem que estar à vontade. Na ensolarada Goiânia. Mas essa é a mais friozinho, né? Mas isso é legal, né? O pessoal vê o apresentador do jornal lá, pega e fala, será que como é que ele está lá de bermuda? Então, sim, está de bermuda, né? É verdade. Essa é a verdade. Então, obrigado pelo convite, parabéns pelo canal. Acho que assim, o que vocês estão construindo no canal é interessantíssimo, né? Porque você está conseguindo colocar um ponto de vista diferente, uma leitura diferente. A gente estava até conversando aqui agora há pouco, é o tipo de entrevista, é o tipo de bate-papo que se alguém assistir daqui 20, 30 anos vai valer. Sim, sim. Muitas das vezes as pessoas gostam de entrevistas ou questões factuais, né? Vale aquilo que está acontecendo naquele momento, como se naquela semana tivesse alguma importância na vida previdenciária da pessoa, e às vezes não tem. E numa entrevista como essa, num bate-papo como esse, você consegue aproveitar muito mais, deixando isso para a perenidade, para as pessoas assistirem, e aí sim, vai virando uma enciclopédia, né? Porque você vai guardando essas informações. Eu acho isso fantástico. Então, parabéns pelo canal. E isso a gente vem muito dessa história que você costuma falar, né? Da geração, a primeira geração lá com o Sérgio Beleza, que trouxe o fundo até agora, né? E agora está entrando uma segunda geração de gestores, de investidores, de educadores, né? E eu acho que esse registro histórico, da forma como a gente pensa, ele é muito importante. Até para que as próximas gerações não cometam os erros que a gente está cometendo e levem essa indústria para frente. Exatamente. Hoje a gente está muito mais aparelhado, né? Hoje tem muito mais informação, né? Você tem ferramentas que permitem você ter um entendimento melhor do produto, você tem mais pessoas falando sobre o tema, e a indústria está desenvolvendo agora nessa segunda geração de uma maneira corporativista no bom sentido da palavra. As pessoas estão mais próximas, as pessoas estão mais ligadas, uma realmente no sentido de contribuir com a outra. Então, me parece que a terceira geração vai colher muita coisa boa também. Sim. A gente colheu o conceito, a gente colheu a proposta lá do Sérgio Beleza quando originou. E o que a gente vai levar agora para frente é uma indústria muito mais madura, muito mais redonda. Então, acho que isso é um trabalho diário. É um trabalho diário. A gente acorda falando de fundo imobiliário, vai dormir falando, estamos num sábado falando de fundo imobiliário. E a ideia é essa. É respirar realmente a indústria para que a gente consiga passar para frente uma coisa bacana. Professor, aproveitando então que a gente está falando de história aí do Beleza, né? Uhum. Vamos fazer um resumão aqui para o pessoal que não conhece, que entrou agora, que cada mês tem 10% de investidores a mais, que a gente está olhando um crescimento absurdo do mercado, né? Uhum. Então, o que a gente poderia falar assim? Vamos fazer um resumão rapidinho assim de como é que foi esse mercado nesses 10 anos, como é que iniciou. Tá. A gente não tinha negociação o tempo inteiro, né? Era bem reduzida a negociação, a gente tinha poucos ativos, né? Conta pra gente um pouquinho a sua visão sobre isso. Então, a indústria nasceu com aquela ideia do fundo monoativo, monolocatário, onde você comprava um prédio locado para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, e você tinha absoluta convicção que ninguém ia sair dali, nunca ia, que aquele ali ia rodar eternamente, perfeitamente. O gestor ele não precisava ter instrumentos para ter avaliações imobiliárias mais complexas, ele não tinha necessidade de ter proximidade com o cotista, porque o produto não tinha proximidade nenhuma, porque não precisava ter. O cotista ele não queria nem ser incomodado, estou recebendo o meu aluguel, aquilo ali vai rodar para o resto da vida, ninguém sai dali. Então era bastante passivo dos dois lados. Perfeito. Aí nessa década agora a gente viu o quê? A gente viu o conceito do fundo de gestão ativa nascer. E aí, então, os fundos começaram a ser multiportfólio e você passou a ter um investidor, um cotista mais diligente e mais ativista, cobrando mais, tentando entender, questionando, e aí você joga a régua lá para cima. Então, a gente percebeu hoje que o caminho da indústria vai para a gestão ativa, para os multiportfólios, mas não como eles estavam fazendo. Então, eles já começaram a mudar, já começaram a se readequar, começar a entender que o fundo com gestão ativa tem que ser, na acepção real da palavra, tem que realmente acontecer, ele tem que antever ciclos, movimentos de ciclos, ele tem que ser diligente também nas suas escolhas, ele tem que saber enxergar oportunidades. Então a gente viu isso acontecer agora
principalmente nesses últimos anos, aqui no restinho dessa década. E estamos vendo ganhar atração isso agora e vamos fechar 2020 com isso bem consolidado. Na próxima década, eu já enxergo os fundos com gestão ativa multi-estratégia. Eles vão saber o momento exato de sair de determinadas praças, de determinados segmentos, vão ter o cuidado também de ter, às vezes, uma proteção de carteira com ativos de naturezas mistas, entendeu? E aí a gente vai ter uma gestão mais participativa. O cotista vai para dentro do fundo, via comitê, via representante, via webcast, você vai subir muito a régua da governança. Então você vai ter uma década aí onde há uma plena consolidação da indústria. Então é isso que a gente está aqui arando a terra para acontecer. Entendeu? Ele deixa a posição de cotista para investidor de verdade. De verdade, ele que é passivo, ele vai ter que romper essa barreira também. Então ele vai ter que ter o contato com o gestor, ele vai ter que ler relatório, ele vai ter que se envolver com as decisões, porque agora vai começar a vir voto eletrônico, então ele vai ser levado a participar. Porque antigamente, poxa, eu vou ter que ir, como é que eu vou votar, eu só tenho 2 cotas, será que eu preciso ir, será que eu não preciso? Mas agora não, eu vou votar pela internet. Então naturalmente vai chegar um e-mail para você, a gente vai discutir numa live, vai falar, ele fala, poxa, então deixa eu votar. Aí ele vai ser levado a ter que ler pelo menos para votar, ele não vai assinar ali sem fazer nada. Então, aumentar a participação, né? Ele vai aumentar. Então a gestão agora, e o mercado ele vai ser mais participativo. E por outro lado, os gestores, eles entenderam que essa dinâmica funciona. Então eles vão querer também ter mais canais de comunicação, vão começar a ter os seus webcasts, vão começar a ter a proximidade com o cotista, querer participação de eventos, participação de canais de comunicação que desenvolvem a indústria. Eles estão agora provocando, né? Olha que bacana. No início da década, você mandava um e-mail, ele mal respondia. Era uma resposta assim, super pré-formatada. Se você perguntasse qualquer coisa, vinha aquela resposta. Hoje não, né? Você tem o acesso direto, ele já faz questão de participar, então publica um fato relevante, ele já faz questão, publicamos o fato relevante, olha, vê se está claro, está aí, já está público para todo mundo, lê se tiver alguma coisa que não ficou clara, estamos à disposição. Mudou completamente. A gente viu até um Investors Day no FIB, né? Uhum. O pessoal se preocupando de trazer o investidor para conhecer o negócio. Isso, essa é a participação. Sim. Lá no Industrial do Brasil já começaram com esse... E não só eles, viu? Tem outros gestores que também já estão fazendo isso. Então, a próxima década vai para... Resumindo numa frase, encurtando a distância entre o gestor e o cotista, que agora vai ser mais investidor. Porque o gestor, ele quer muito mais um investidor do que um cotista. Porque o cotista, ele é frio, ele não tem a paciência do longo prazo, ele não sabe mensurar exatamente os riscos e, ao mesmo tempo, não sabe mensurar as oportunidades. Então, porque o cotista, vou falar a verdade, vamos abrir o coração, né? Já que esse tipo de entrevista aqui bom para... Na verdade, o investidor de fundo imobiliário hoje, ele é um ser que precisa ser estudado, né? Porque, na verdade, ele veio da renda fixa ou das ações. Dificilmente você tem um investidor que nasceu no fundo imobiliário. É difícil. E o cara que veio da renda fixa, ele é o taxeiro, né? Olha a taxa. Olha a taxa e ele nunca estudou nada. Ele simplesmente saiu da poupança e está num CDB, no LCI lá, e só negociando taxa. Quando evoluiu muito, olha o nominal, né? Exatamente. E ele ainda acha que ele é especialista. Né? Então, assim, ele é mega taxeiro, tem um conhecimento muito raso de produtos estruturados, e esse cara vem para o fundo imobiliário. Então ele dá trabalho, porque ele fica o tempo todo, e quanto é que está dando? E aí, como é que tá? Quanto é que está pagando? E como é que tá? Não, mas esse rendimento aí não paga nem poupança. O cara tem coragem de falar que um pátio de G9 não paga nem poupança, é só 4%, só 5%, né? Mas já escutei ele muito. Então é complicado. E vem também da outra ponta o cara das ações, que já apanhou para burro lá, aí ele cai nos fundos imobiliários e aí ele quer cantar de galo, né? Ele já não quer apanhar de novo e aí ele não tem a paciência de esperar como é que o fundo imobiliário funciona. E é quando ele perde um pouquinho, ele já fica traumatizado. Então ele apronta um carnaval, né? E essas duas figuras aparecem pra gente, né? E aí você tem que saber administrar tudo isso. Então eu falo que o investidor da próxima década é a resultante de tudo isso. É onde vai desembocar tudo isso, né? Agora, tem também um terceiro que vem do mercado imobiliário real.
esse vem mais maduro, mas ele vem com premissas erradas. Por mais que um fundo imobiliário tenha o lastro imobiliário, chama, né, fundo imobiliário, mas as premissas do mercado real são diferentes do fundo imobiliário. Então ele vem com uns conceitos assim meio, sabe, como se... Distorcidos, né? Exato, como se ele fosse mecânico de carro de popular e de repente você tem um Fórmula 1 na mão e ele está querendo achar que é a mesma dinâmica. Não é. Diferente, muito São diferente. diferentes, entendeu? Então esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho, né? Que o termo que eu uso muito é deixar todo mundo na mesma página, né? É tentar colocar a régua para todo mundo. Então, nas lives que eu faço, eu tento manter um nível mais alto. Aí, de repente, eu falo, poxa, eu estou abandonando o cara. Aí eu faço um webinarzinho, faço uma coisa ali, faço um e-book, faço não sei mais o quê. Mas eu sempre vou puxar a régua para cima. Sempre. Sim, é importantíssimo esse tipo de programa, né? Que faz entrevistas, que aproxima o investidor do gestor, do mercado. É muito importante você conhecer isso. Aí a gente queria até entrar agora um pouco nessa parte de gestão, né? Sim. A gente falou um pouco aqui sobre gestão. Gestão é importante, assim, na sua visão. O investidor Baroni, gestão é importante? Gestão é tudo, na verdade, assim, né? Tudo a gente dá uma exageradinha, mas é quase tudo, porque é muita coisa. Porque do ponto de vista Baroni investidor mesmo, lá atrás, uma das coisas que eu fiz foi realmente fazer um passeio pelos gestores, né? Porque, na verdade, Elon, o que acontece? Quando você conhece o gestor, você olha ali, vê como é que é a dinâmica de trabalho dele, você muda a sua percepção ou confirma que não é aquilo que você queria, entendeu? Facilita. E o gestor, por que ele é tudo? Porque quando você entende a cabeça, a estratégia dele, você entende a leitura que ele tem do mercado e a leitura que ele tem por produto, facilita bastante. O que eu vejo de mais errado, e isso me machuca muito como Baroni investidor, Baroni professor, Baroni profissional, enfim, é quando eu vejo as pessoas sempre partindo da premissa que o gestor é um picareta, que vai sempre estar querendo fazer alguma coisa para tirar teu dinheiro e para ganhar mais taxa, tudo. Eu fico triste com isso, porque isso eu que sou pró-mercado, pró-indústria, eu acho que isso é um movimento ruim. Porque vamos raciocinar, se eu sou um gestor, tenho toda uma estrutura para tomar conta daquilo ali, é óbvio que eu quero que meu fundo cresça, é óbvio que eu preciso de taxa para fazer tudo aquilo ficar de pé, é natural, né? E aí eu sou da tese de que você tem que criticar e apontar, mas sempre empurrando ele para frente. Tem que ter uma parceria, né? Tem que ter uma parceria, tem que ter uma parceria. E grande parte deles também está aprendendo a lidar com esse bicho pessoa física, né? É porque eles viraram vitrine, né? E antes você tinha o institucional, você tinha o grande investidor, agora o cara tem lá 70 mil cotistas, tem 16, 40, que as pessoas ele tem que prestar conta uma a uma, não é mais a uma pessoa. E você tem limitações técnicas, né? Os sistemas que rodam nos bastidores, eles têm algumas dificuldades técnicas também, operacionais, burocráticas, né? Eu que conheço o dia a dia de uma gestora, de um administrador, o que eu posso dizer para vocês, assim, sem medo de errar, é que existe um processo, um mecanismo ali que é extremamente trabalhoso e melindroso, em que qualquer errinho dá problema estrutural ali, enfim, regulatório, tem uma série de questões que tem que ser observadas. Então, assim, é caro um profissional desse. Então, você pega um fundo de CRI, você tem que manter pessoas que saibam realmente avaliar uma operação, e não é um profissional barato, é um profissional caro. Então, como o mercado está se aparelhando, você vai ter que ter cada vez mais profissionais que tenham essa habilidade, né? E isso custa. Então, eu gosto de bater na tecla de que a gente tem que defender uma indústria pujante, crescente. Puxa a orelha, reclama quando você acha que ele é de direito, mas não com a premissa partindo do ponto de que o cara está fazendo aquilo ali só pela taxa. Porque aí fica ruim, aí não fica uma negociação legal. Aí se todo mundo ganha, o mercado cresce. Claro, né? Sem pensar dessa forma, né? E aquele entendimento de parceria. Você é o investidor e o gestor é teu parceiro. Você não vai entrar numa parceria que não está alinhada com o teu modo de pensar. É porque senão daqui a pouco assim, eu tenho um fundo aqui de 1 bilhão, o cara ganha X mil reais por mês de taxa. Agora o fundo foi para 30 bilhões. Claro que a taxa dele vai multiplicar por 30. Não, olha o valor que o cara está ganhando. Mas espera aí, olha o que está atrás, né? E o trabalho dele também que está aumentando. Entendeu? Por isso que eu bato na tecla. Fazer com que o gestor busque outras praças, outras estratégias e que aparelhe-se mais.
Com certeza ele tem condição de ter um desenvolvimento no Nordeste, ter um desenvolvimento no Norte, só que você vai precisar de pessoas que conheçam aquela dinâmica, conheçam aquele mercado. Isso custa, ele vai ter que ter uma filial lá, ele vai ter que ter uma estrutura lá, ele vai ter que ter pessoas contratadas lá. Então o que eu faço? Incentivo o crescimento para que amanhã isso se torne realidade, porque senão a gente vai ter sempre um investidor, um gestor óbvio, olhando só para o mercado óbvio. Por quê? Porque olhar para o óbvio é barato. E concorrendo pelas mesmas coisas. E concorrendo pelas mesmas coisas. Você vai arbitrando cada vez mais o mercado, vai ficando cada vez mais difícil do fundo imobiliário fazer sentido. Porque o fundo imobiliário tem que ter sentido. O que é ter sentido? Ele tem que pagar um retorno para o investidor que compense ele olhar para aquele produto. Sim, sem dúvida. Aliás, nós estamos aqui discutindo isso. Por quê? Porque o produto é interessante do ponto de vista de risco-retorno. Então você tem que aparelhar para que você possa cada vez mais conseguir tirar caldo da laranja, né? Com certeza. Isso aí. E um tempo atrás você fez uma análise de vida dessa, né, professor Baroni? Fiz. Pensar assim, pô, será que é isso mesmo o fundo imobiliário? Pesquisou, colocou umas ferramentas nisso aí, vamos ver se é isso mesmo, de repente se não for, não vou ficar aqui. E no fim das contas você viu, pô, o produto é bacana, o produto é interessante, vale a pena, o risco-retorno é excepcional. Esse foi um dos momentos mais importantes da minha vida, assim, como investidor, né? Eu me afastei de tudo, de sites, de blogs, de fóruns, tudo, né? E fiz uma que na filosofia, depois eu fui ver melhor, né? A filosofia fala um pouco sobre isso, né? Que uma das melhores formas que você tem de saber se você está fazendo a coisa certa é negando, né? Sim. Você nega tudo, você nega tudo. Eu cheguei ao ponto de falar, tá, não quero nada mais de fundo imobiliário, você quer tirar isso da minha vida, entendeu? Bom, então vamos negar, mas para eu negar, então eu preciso saber, bom, agora para onde eu vou? E aí eu tinha acesso a ferramentas mais sofisticadas um pouco, me afastei completamente, fiz um artigo que ficou famoso, né? Eu lembro dele. O Somos Todos Vencedores, né? Que eu vi as pessoas se degladiando por 0,0 nada do mercado, então completamente sem nexo. Fiz esse artigo que foi libertador para mim e para muitas pessoas que me acompanham, e eu carrego esse artigo até hoje como uma lição de vida, né? O que se resume esse artigo é que não vai ter carteira igual. Nós três aqui somos amigos próximos e temos uma leitura parecida. As nossas carteiras, com absoluta certeza, serão diferentes. Eu estava conversando isso hoje no café da manhã. Você conhece o Elon há quantos anos? Conheço há mais de 30 anos que eu conheço o Elon. 30 anos. Por que a carteira não é igual? É bem diferente. E hoje, inclusive, a esposa dele fala, bom que vocês pensam igual. Não, pelo contrário. Pelo contrário. A gente pensa diferente. E aí, quando eu fiz essa reflexão, né, eu fui nas ferramentas e comecei a comparar, cara. Eu peguei aqueles fundos multimercado, tudo famosos, né? Peguei vários tipos de fundos, peguei vários tipos de ativos e comecei a fazer comparações históricas, comecei a comparar índices bem sofisticados, né, para você saber volatilidade e tudo. Cara, assim, o fundo imobiliário, no fim do dia, ele está numa posição de relação de risco-retorno que é assim, do mais alto grau de sofisticação do mundo, assim, sabe? Do planeta mesmo, não estou exagerando não. É algo absurdo mesmo. É um absurdo, assim. Então, quando alguém pergunta se realmente eu tenho posição, assim, se eu realmente visto, eu falo que é porque eu tenho um problema que é uma síndrome, assim, que é um excesso de lucidez, entendeu? Porque é um produto que ele te coloca numa posição extremamente confortável do ponto de vista previdenciário, né? E ele tem os componentes que todo mundo gosta, né? Assim, se tudo der errado, sobra um monte de coisa, né? Se tudo der errado, sobra um monte de coisa. Se você tiver um gestor não diligente, ainda dá para você trocar, fazer uma assembleia, vai lá e troca, corrige. Né? Se o fundo está indo para um caminho errado, separa tudo, vende e vai para outro. Né? Então, assim, internamente dentro do fundo que eu digo, né? Você pode vender ativos dentro do fundo e mudar a estratégia dentro do fundo, como a gente já viu acontecendo. Veio acontecendo com fundos grandes aí. Que ele deu um cavalo de pau na estratégia, assim, falou pro mercado. É aquela história, não é do mais forte, é do que melhor se adapta. Essa que é o X da evolução do mercado. Então isso foi mexendo comigo, né? Aí em 2016 eu fiquei meio sabático assim, sabe? Claro, trabalhando, tendo minhas atividades normais, né? Mas fiquei meio sabático assim. Aí em 2017 eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com o pessoal aqui num family office, essas coisas, né? E aí logo depois veio o projeto da Suno, né? Que eles me chamaram para participar. E aí eu encontrei ali tudo que eu queria realmente fazer. Ter a liberdade, poder falar com esse pilar educacional, poder estar próximo das pessoas,
ter essa interação, ter essa possibilidade, né? Então aí eu fui me identificando cada vez mais com o projeto e você com 40 anos, né, cara, você começa a ter que achar coisa que te tira da cama, né? Ah, não, Barão, mas você tá com conversa de velho. Não tô, não. Não tô, não. Eu só acho que isso vai aumentando o grau, né? Então, com 50 anos, aquilo tem que estar mais forte ainda, com 60 mais forte ainda. Então, eu encontrei nesse mecanismo todo, nesse processo todo, o combustível para falar, poxa, e eu faço isso, cara. Porque olha que incrível, né? Quando eu tinha o clássico lá, bater o ponto de manhã, tarde à noite e tal, eu acordava até mais tarde e tal, e tomava um banho e ia trabalhar, aquela coisa. E agora que eu não preciso bater o ponto, eu acordo mais cedo e começo mais cedo, cara. Quando eu me vejo, eu tô com 6h15 da manhã, já vendo... A gente fala isso lá. Hoje, com o canal, com o Estúdio, a gente está trabalhando muito mais do que na época que a gente estava nativo. Ontem, por exemplo, que a gente ia se encontrar, aquela coisa toda, eu acordei cedo, quando eu olhei no relógio, falei, putz, 11h30 da manhã. Passou a manhã toda e eu me envolvendo com as coisas que eu queria adiantar algumas coisas para a gente poder ficar junto à tarde, poder bater papo, aquela coisa toda. Quando eu olhei, eu falei, caramba, olha como é que faz. Então, assim, isso é fantástico, né? Do ponto de vista investidor, aquela coisa toda, porque aí você começa a fazer mais como uma razão de ser, né? Ganha uma esfera diferente, né? Porque aí, poxa, vai chegar uma hora que até quando isso vai, até quando vai tudo isso, a gente não consegue mensurar, porque nós temos 340 mil investidores, isso não é nada, né? Ainda é nada, né? Nada. Ainda é nada. Né? Então, assim, ainda não enchemos nenhuma cidade grande, né? Então, não é nenhuma cidade grande do Brasil ainda. Então, assim, temos muito ainda para fazer, muita coisa para evoluir, temos muita régua para subir. A gente está aprendendo o tempo todo, eu falo isso para todo mundo. A gente acerta, erra em uma série de vezes, em abordagens, em leituras de mercado, claro, mas sempre com a intenção de acertar e sempre com a intenção de melhorar. Então, tudo que você fizer que for pró-mercado, está valendo. Aí é essa que é a ideia minha como investidor, assim, de tudo que eu faço, eu me coloco do ponto de vista do cotista. Por isso que hoje, olha que engraçado isso, todo mundo que manda um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa, eu respondo. Responde. Todos. Entendeu? E chega as perguntas assim que você realmente vê, pô, realmente se esse cara, se você não ajudar o cara, ele vai sair do mercado. Mas não porque ele vai perder alguma coisa, não porque ele não está entendendo. Ele não entende o que é um direito de preferência. E todos nós passamos por isso. E nós se passamos nós estamos por aqui isso, hoje é porque alguém ensinou esse negócio pra gente. Exatamente. E como hoje, agora tem outro problema, né? Porque nós já somos de uma geração em que a gente ia mais atrás da informação, a gente tem, né, a paciência às vezes de ler, interpretar, tirar uma conclusão. Só que a molecada que está vindo agora... exato. Só que a molecada que está vindo agora, ela é diferente, né? Aí você pega e fala, então, mas não, eu vou deixar o cara se ferrar para ele. Não, né? Não é assim que a coisa funciona. E aí você já tem que, então, o que você tem que fazer? Você tem que dar um jeito diferente para ele, você tem que ensinar para ele de um jeito diferente. Então, tudo isso faz parte de um processo... de amadurecimento de mercado. De amadurecimento. Né? E a gente que é originário de sala de aula, de curso, a gente sabe que a cabeça das pessoas hoje é diferente. Exato. Hoje ele quer informação instantânea. A molecada é muito na rápido, hora, muito instantâneo, entendeu? Tempo de atenção Só que ele também diferente. ele tem uma velocidade também de assimilar, atender e aceitar muito grande. Vamos pegar os nossos pais, convencer eles a investir em fundo imobiliário, demora 10 anos, né? Nossa. Hoje não, a molecada... entendi, agora beleza, agora vamos. É mais rápido. É mais rápido. Eles não querem aprofundar, às vezes, no entendimento, tudo, mas quando eles pegam a ideia, eles vão rápido. E aí você tem um processo de ir moldando ele, mas é meio que trocar o pneu com o carro andando. É uma arte, né? Não é fácil, mas é o nosso trabalho, não tem jeito. Então, agora a gente vai fazer uma pergunta aqui para o professor Baroni, entrando aqui como o investidor, né? O investidor pessoa física Baroni. Como é que você faz para escolher os fundos de papel ou os fundos de laje de uma forma geral? Tem algum setor que você prefere, que você gosta? Fala assim, pô, esse setor aqui é bacana ou não? Todos os setores têm coisas interessantes? Conta um pouquinho para a gente aí como é que funciona. Então, é algo complexo, né? Por exemplo, se você virar para mim e falar assim, poxa, você gosta de hospital? Para ir não, né? Para ir não, né? Mas a indústria de fundos de hospitais não desenvolveu, ele ficou para trás. Então, esse é o problema que eu vejo hoje.
Se eu tivesse um fundo multi-hospitais, 10, Talvez 15 operações, seria o sentido. melhor fundo do Brasil. Talvez fizesse sentido. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida. Mas não desenvolveu, parou, entendeu? Os fundos de agências bancárias, se eles tivessem ido para a pegada de varejo, loja, que a gente chama, loja sobre loja no máximo, seria o melhor fundo do Brasil. Mas não foi, não desenvolveu para esse lado. Só que esse é o tipo de coisa que você vai ganhando com experiência, você vai entendendo com experiência, né? Então, onde que eu acho que está o desenvolvimento? É assim que eu avalio. Até falando uma coisa, né? Eu acho que todo investidor ele tem que ter um foco previdenciário. Sem dúvida. Tá? Depois eu vou voltar na pergunta, para ficar tranquilo. Eu tô 40 anos, mas... 40 anos é o mais novo da mesa. É o seguinte, ó, todo mundo tem que ter o foco previdenciário, isso é importante ter, mas você não pode esquecer que você só aposenta uma vez na vida. Sim, sim. Então, cuidado com esse negócio de longo prazo, tudo se resolve, longo prazo, calma que não é bem assim. Você só aposenta uma vez na vida. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões assim de você meio que criar até um certo dogma ali de falar que as coisas vão se ajeitar, e o investidor tem que ter longo prazo, e carteira previdenciária, e comprou, e vai. Cuidado. Isso é uma coisa que a gente fala muito o seguinte, buy and hold é bom, mas ele não é desse jeito. Não é do jeito que as pessoas falam. Ele não é desse jeito. E outra coisa, o mercado de fundo imobiliário é um mercado ainda imaturo. O mercado de fundo imobiliário é pequeno, ele está se desenvolvendo. Claro que ele está desenvolvendo bem. E rápido. Sabe? É você olhar uma criança, um filho teu e falar assim, cara, que menino bom, que moleque bom. Nossa, bacana. Mas é uma criança. Tem muita coisa para acontecer. Tá naquela fase do estirão, né? Tá na fase do estirão. Você tá vendo que o né? moleque tá, beleza, bem na escola, fazendo um esporte, educado, tá, mas é uma criança. Calma. Então vamos lá. Então, voltando. Então, hoje eu tenho uma sensibilidade melhor para olhar para onde a indústria está desenvolvendo. E onde a indústria de fundos imobiliários está se desenvolvendo hoje? Né? Hoje, essencialmente, shoppings, pela tangibilidade e pela segurança. O que é a tangibilidade? A tangibilidade do shopping é a mais fácil, porque é onde todo mundo consegue ir. Ninguém parou para pensar isso. Porque se eu tenho um prédio de uma laje comercial, eu posso até passar na porta. Mas não entra. Você não sai chegando lá, entrando, deixa eu lá ver como é que tá a laje. Deixa eu entrar nesse galpão industrial para ver. Não é assim que a coisa funciona. Agora o shopping não. Então ele tangibiliza, ele aproxima, ele encurta a distância. Então por isso que eu falo, bato nessa tecla. Encurtar a distância é importante. De colocar próximo, né? Então, o de shoppings desenvolveu muito bem. Só que o problema dos fundos de shoppings hoje que eu vejo é que, como virou o filé, ele acabou ficando mais caro. Então, você tem um yield mais amassado, você tem, às vezes, que pagar um prêmio patrimonial maior. O gestor que tem dinheiro, o mercado é pequeno, cara. Por incrível que pareça, o mercado é pequeno, todo mundo conversa. Então, fundo de shopping, está todo mundo com caixa cheio, todo mundo já está sabendo. E aí isso vai dificultando o processo de crescimento. Você consegue o dinheiro, mas às vezes não consegue aportar. Então tem uns efeitos colaterais também. Aí os caras vão ter que ir para uma outra abordagem, tentar se aproximar mais de um grupo familiar que eventualmente queira se desfazer de uma participação. Então eles também vão ter que se sofisticar na abordagem, né? É que hoje os fundos de shopping tem o quê? Existem uns 560 shoppings no Brasil como um todo. E dentro de fundo imobiliário é uns 5% disso? Exato. Menos de 30%. Exato. Né? Então é pequeno. pequeno. Mas eu acho que é o setor assim, que é mais tangível, então ele tem uma projeção de crescimento boa, né? E com esse negócio agora de comércio eletrônico, está facilitando muito para eles, por incrível que pareça, né? Os famosos marketplaces sendo desenvolvidos. O pessoal pensou que o comércio eletrônico ia quebrar o shopping. Ao contrário. Ao contrário. Porque aí você joga entretenimento, lazer lá e põe em marketplace, cara... O cara vai lá pegar a geladeira que ele comprou. E geladeira, ele está misturando com a logística. Televisão, notebook, né? E ele agora está misturando com a logística. Exato. Né? E aí o que eu ia falar, aí a logística também está se aparelhando bem, porque aí estão começando a perceber que existe um déficit muito grande de galpões industriais no Brasil, que dá para você se desenvolver. Os centros logísticos estão ganhando muita importância, porque o Brasil crescendo, a logística, que também é um déficit do Brasil desde Adão e Eva, né? Gigante. Um déficit gigante. Inclusive até de grãos, né? Isso, tudo, exatamente. Então, acaba se desenvolvendo mais, né? Agora, do ponto de vista dos papéis, os fundos de CRI e os fundos de FOFs, né? Os fundos de CRI, aí voltando em 2016, eu nem olhava direito, sabe? Assim, porque assim, cara, era uma leitura muito difícil do ponto de vista pessoa física entender esses ativos.
E aí eu fiz a lição de casa, fui falar com o gestor, fiz tudo que eu fiz para fundo de renda naquela época, lá 2000 e pouquinho, né? 2000 e pouquinho? Não, 2000. Tô mentindo, 2010, 2011, 2012. Eu fiz a mesma coisa, 2016, 2017 eu fiz com fundos de CRI. Só não ligou para os caras da farmácia, né? Não liguei, essa eu não liguei, não precisou, né? Aí eu peguei e fui conversar com eles também, fui entender a dinâmica. Aí eu descobri que existia uma mina de ouro escondida. E aí quando eu comecei, aí eu faço o meu papel, né, de provocar, mas provocar no bom sentido da palavra, né? Aí eu provoquei e comecei a falar, cara, vocês precisam melhorar esse relatório, precisam evoluir. Cara, olha os relatórios do fundo de CRI hoje com 10, 12, 15 páginas. Não, é Meu completamente Deus. diferente. Antigamente você tinha dificuldade de saber qual que era a carteira, em que era uma investia, página, né? o cara lá colocando PPP de IGPM, mas não sei o que, e aí, o que é aquilo ali? Hoje você tem muito mais, você tem prazo médio da carteira, né, o famoso duration, você tem a média ponderada dos CRIs, quanto é que ele está pagando. Então você tem um resumo de cada operação, né? Então assim, precisa melhorar mais ainda, a gente ainda precisa pegar uma carteira específica de um loteamento, de um residencial e dar mais informações com relação à saúde da carteira. Isso é uma régua que a gente vai brigar agora para melhorar. Mas assim, enfim, e aí eu comecei a descobrir que o fundo de CRI ele realmente tem um valor implícito muito grande. Por quê? Porque o que a gente gosta do fundo imobiliário? Não é a volatilidade baixa, a previsibilidade? Aí o fundo de CRI é isso ao cubo. Ele vai te entregar. Ele te dá menos volatilidade ainda, mais previsibilidade ainda e te coloca a inflação no bolso de uma maneira mais objetiva. Né? Porque assim, o fundo de papel... de tijolo, você não sabe quando vem a inflação, né? Pode não vir, inclusive. Pode não vir, vem mais, vem menos, né? Existe uma média ali, né? Isso. Agora o fundo de papel, não, ele fala, é inflação mais tanto, é inflação mais tanto. E ele ainda tem um outro negócio, ele tem duas camadas de proteção. Porque ele tem a legislação do CRI e a legislação do FI. Né? Então é um negócio que eu acho muito bacana. E a outra coisa que eu acho também que é fantástica é o seguinte, o gestor hoje de fundo de papel, ele fazia CRI ontem. Entendeu? Ele foi promovido dentro do negócio. Exatamente. Ele subiu a camada. Você pegou o cara do chão de fábrica e agora ele é diretor. Então ele conhece os dois lados da moeda. Exatamente. Eu acho que ele sabe. Ele conhece a originação, isso é importante, porque você escolhe bons ativos. E a onda nova dos fundos de crédito é justamente isso, né? O famoso in-house. Vão começar a fazer as operações dentro de casa. Olha, eu vou fazer uma previsão aqui. Primeiro, isso já é fato, né? O mercado de CRI é maior do que de FI. Eu acho que ele vai aumentar numa velocidade ainda maior do que de fundo imobiliário. Por quê? Porque quando começar a originar dentro de casa, eles vão acessar uma camada middle, que é aquele cara que tem um faturamento bom, ele é um cara forte. Mas, cara, se você der crédito para esse cara, ele explode. Sabe aquele cara assim, você vê o cara jogando bola, ou você vê o cara fazendo uma natação num clube, fala, cara, o cara é bom. Putz, mas ele não tem dinheiro para ir para o profissional, para disputar a Olimpíada. Mas peraí, vamos financiar esse cara que ele vai. Que é o que desenvolveu, por exemplo, o esporte nos Estados Unidos. Eu vou lá na universidade, eu começo a financiar esse cara e ele cresce. Isso é economia de verdade. Isso é economia de verdade. Então eu uso o capital privado, eu falo, peraí, cara, se você está faturando X aqui, você vai faturar mais. Porque o cara que já é muito forte, uma empresa extremamente conhecida, para ela... Aí ela consegue crédito mais fácil. Ela consegue crédito mais fácil. E ela consegue, inclusive, crédito internacional, né? Você pega uma grande companhia, fala uma grande companhia da Bolsa, uma Ambev da vida, alguma coisa. Vai fácil. Se ela for fazer um CRI, ela vai fazer CRI a 90 do CDI. Por quê? Porque ela sabe que ela pode pegar e acessar mercados extremamente sofisticados. Mas, e uma que está aqui mais embaixo, ela vai acessar. Não tem acesso àquelas melhores taxas e tudo, e falta um pouco de crédito, né? Então falta, a originação do CRI é para atender essas pessoas que estão fora do radar dos grandes bancos, né? Isso. E também não estão lá embaixo, né? Está naquela fatia middle, média, né? Ela está voando próximo ali ao mar para não ser pega no radar, né? E ela é saudável, ela está bem redondinha, ela tem uma estrutura boa. E aí entra o que você falou, Elon. Aí o cara lá que mexe com isso dia a dia, ele sabe acessar esse cara, ele sabe conversar com esse cara, ainda consegue colocar uma taxa legal, ainda consegue fazer a coisa funcionar. Então, vejo com bons olhos isso aí. O fundo de fundos, ele veio para dar vida no mercado. Né? Mexeu um pouquinho, né? Mexeu, né? Ele maximizou a liquidez, ele maximizou as ofertas. Era o patinho feio há pouco tempo atrás, né? Ainda acho que o fundo de fundos, ele continua sendo cíclico. Agora, tem uma conversa aí, não sei, talvez se alguém assistir essa entrevista daqui 5, 10 anos,
essa informação já se tornou fato. Mas tem uma conversa de que vai ter, no curto, médio prazo, vai ter o mecanismo de se operar vendido em fundo imobiliário. Isso vai dar uma estremecida no mercado, mas quem sou eu para julgar? Mercado é mercado, ele é soberano. Mas aí os fundos de fundos talvez vão se sofisticar ainda mais, porque eles vão criar umas estratégias implícitas. Interessante, porque hoje o grande problema do fundo de fundos é que ele é lindo na subida e uma tragédia na caída. É verdade. Só que, independente disso, Tá lindo. o bacana do fundo de fundos é que eles começaram a ajudar as ofertas a ficarem de pé, como a gente diz no jargão de mercado. Sim. Porque antigamente, poxa, eu preciso passar o Pires aqui e conseguir 50 milhões, 100 milhões. Era um sofrimento, rapaz. Difícil. Hoje não. Vamos fazer uma oferta de 500? Ok, cara, eu sei que tem aí esses fundos de fundos, no mínimo eles vão tomar 200. Poxa, já facilitou a nossa vida aqui, já me animo mais. A oferta vai ficar de pé, ela vai rodar. E isso você fomenta o mercado. Então eles acabaram sendo combustível. Eu acho que hoje o fundo de fundos ele é um combustível do mercado. Ele é o que faz a combustão do negócio ali, ele que dá liquidez, é block trade para cá e vinha de leilão para cá e leilão para lá, aquela coisa toda. Então eles agitam o mercado. Se a gente apertasse uma tecla e falasse assim, tira todos os fundos de fundo, eu tenho certeza que aí o mercado ia ficar muito mais assentado. Ah, mas isso é melhor ou pior? Não, eu acho que o mercado ele tem que ser pujante. Não, e ele tem que ir melhorando. Aí ele você vê a diferença de... Porque ele dá porta de saída para todo mundo Claro, quando precisa. é o que eu ia falar, a mentalidade típica do investidor de fundo é comprar, não é vender. Exatamente. E aí ia ser um negócio, ia ser um jogo, literalmente um jogo de rouba-monte, que a carta daqui a pouco ia acabando e você ia ficar sem. O fundo de fundos não, ele faz questão de girar o portfólio. Então, se você quer montar uma posição maior, hoje inclusive tem isso, né? Alguns chamados privates, né? Eles querem montar uma posição maior, eles falam, poxa, se eu ligar naquele fundo de fundos, ele consegue me vender um bloco grande. E ele, para ele é interessante aquilo, por que não? Ele tem que secar o portfólio. Ele não precisa ter amor no fundo, nos fundos que ele tem em carteira. E liquidez é importante para o mercado, né? Ele minimiza esse risco de baixa liquidez. E outra coisa bem legal que eu gosto de olhar hoje nos fundos de fundos é que eles criaram estratégias diferentes. Então, por exemplo, tem fundos que nitidamente concentram 50% da posição em 5 fundos. E tem outros que pulveriza tudo. 40. Então tem para todo gosto. E para finalizar esse assunto, a vantagem dos fundos de fundos é que todas as casas têm o seu na prateleira. Então qual que você se identifica mais? É a mesma coisa, eu quero comprar um SUV, tá? A Honda tem, a Toyota tem, a Ford tem, a Chevrolet tem. Tá, qual que você se identifica? Eu tenho aqui todas as opções. São parecidos, mas têm as suas particularidades. Fundo de fundos é nessa mesma linha, cada um tem a sua possibilidade de acesso ali. Você vai ter que entender a estratégia do gestor, o que ele está fazendo rodar dentro daquele fundo e falar, poxa, eu acho bacana esse Fiquei caminho aderente aqui. a ele, exatamente. Isso, aí você vai para aquele. Exatamente. E precisa de um amadurecimento, né? Na verdade precisa, né? O gestor precisa desse amadurecimento. Então, assim, uma das dificuldades que a gente vê hoje, né, no canal, assim, das pessoas perguntando, é porque tem um monte de gente que entra. Tem gente que está entrando de todo tipo, com todo tipo de pensamento, com todo tipo de cultura, né? Então você tem às vezes o cara, como a gente falou, que tem experiência de imóvel, você tem o cara que tem experiência de ações, mas na verdade a experiência de viver o fundo imobiliário é muito difícil o cara nascer nela, né? Então às vezes o cara, ele assiste uma volatilidade muito grande num determinado fundo, ele é originário de ações, ele não se assusta tanto. Ele não vai se assustar tanto, ele vai dizer, opa, peraí, o que aconteceu? Né? O outro que não tem experiência nenhuma, vê uma volatilidade enorme num fundo, ele fala assim, meu Deus do céu, me falaram que esse negócio é seguro, eu vou pular fora. Porque não é tão seguro assim. Né? E você tem o mediano que... E aí, caiu? Então assim, como é que a gente consegue lidar com isso, Baroni? Assim, na parte educador, né? Como é que isso chega para você? Tanto do desesperado quanto o cara que acha que realmente sabe o que está acontecendo. Eu acho que assim, quem sabe realmente o que está acontecendo é a grande minoria. A grande minoria. Assim, é complicado isso, porque o cara de ações, até acho que ele tem uma postura até pior, porque muitas das vezes ele cai e ele vem com aquela pegada de ações. Então agora o famoso caiu, comprou, então eu vou comprar. Aí ele volta à veia especulativa dele. Então a palavra especulação em fundo imobiliário ela é muito complicada, né? Muito complicada. Eu acho que você pode montar posição num fundo que teve uma volatilidade alta, porque um locatário saiu e o fundo ele era mais concentrado, ou mesmo monoativo, mas você tem que montar essa posição não com viés especulativo, mas com um viés
de que você acredita no potencial daquele imóvel. Não deixa de ser especulação, mas que você tenha realmente elementos que te permitam estudar aquele ativo para saber se realmente ele tem um potencial de recuperação. Com uma ótica de investimento. Com uma ótica de investimento. Perfeito. Pode ter uma veia especulativa, mas a ótica central tem que ser... O problema é que a grande maioria não vai por esse caminho. Não vai. Por isso que o processo educativo ele é complexo. Ele é complexo. Agora, o que eu acho que tem que acontecer mais na indústria é que as pessoas comecem a entender que o mercado tem a sua dinâmica própria e que fundo imobiliário, apesar de ter uma volatilidade mais baixa, quando você isola fundo a fundo, a volatilidade é alta. Engraçado isso. Porque como a gente ainda não tem uma liquidez e tem alguns fundos mais antigos que têm uma liquidez menor, spreads maiores, né, diferenças entre compradores e vendedores maiores, é normal oscilar 3, 4, 5, 6% num dia, o que é normal. Aí que entra uma ferramenta profissional. Quando você olha isso nos últimos anos, é normal eles... Por quê? Porque é a característica do fundo. Ele é um fundo mais antigo, ele tem acaba tendo um free, vamos fazer um pouco mais técnico aqui, né? Ele tem um free float muito baixo. Sim. A maioria, 90% dos cotistas não vão mexer naquela cota, não vão negociar. Aí 10% quer negociar, só que a distância do comprador-vendedor está grande. Então é um fundo tranquilo, ótimo, só que ele dá umas porradas de 6, 7% por dia às vezes, mas é normal. Detalhe importante isso, tá? Então por que a gente defende uma indústria maior, fundos maiores, liquidez maior? Para você diminuir, encurtar isso e você ter uma suavização maior na ponta compradora e vendedora, que é o que está acontecendo. Ainda tem diferenças, mas é o que está acontecendo. Mas não como nas ações, que tudo é 1 centavo praticamente, né? A maioria das ações é bem pequenininho, bem ajustado isso. Mas enfim, então o que eu vejo é que, apesar do viés especulativo, você tem que dar veia especulativa, você tem que ter um fundamento por detrás bem sólido. E aí entra um problema, né? Porque o investidor muitas das vezes é igual ao futebol. Ele fala de futebol, ele conversa com os amigos de futebol, ele dá conta de ver um jogo de futebol e entender, dar a opinião dele, mas ele não é técnico, ele não entende de futebol na prática mesmo, como é que a coisa funciona. Eu vejo muito isso em fundo imobiliário. As pessoas até acham que entendem de imóvel, conversam com pessoas, mas na verdade, na hora de tomar uma decisão dessa, ele não tem essa racionalidade de conseguir interpretar melhor, né? Esse é, acho que um dos maiores desafios que a gente tem aí pelo futuro. É um dos maiores desafios que nós temos no futuro, de qualificar o investidor de fundo imobiliário. Porque senão, a gente volta no mercado de ações, que é a maior crítica que eu faço. A maior crítica que eu faço do mercado de ações é o que eu vou falar agora. Pode até ser meio polêmico, mas é o que eu vou falar agora. A maioria das pessoas, quando você vai conversar sobre... Você investe, eu tenho uma ação aqui de uma empresa de energia. Tá, então vamos conversar sobre energia. Ele não fala. Não conhece. Eu tenho aqui uma empresa de siderurgia. Tá, me dá uma aula de siderurgia. Ele não dá conta. Ele não traz para o ciclo de competência dele. Exato. Né? E fundo imobiliário, eu acho que a gente vai ter que fazer isso acontecer. Porque senão a gente vai criar ou vai cometer a mesma cultura do mercado de ações. Aí daqui a pouco as pessoas vão investir pelo simples fato de investir pela cotação. Aí você começa a desvirtuar o mercado. Então uma das coisas que eu mais me preocupo para o futuro é não deixar que isso ocorra. Por isso que as lives, os materiais que eu produzo procuram ser sempre mais técnicos, levando a visão do gestor, a cabeça do gestor, o entendimento mais próximo da região onde o imóvel está inserido, para forçá-lo a entender de que toda decisão ela tem que ser dentro de um contexto, porque senão a gente vai fabricar um investidor nos mesmos moldes que o mercado de ações desenvolveu. Por quê? Porque se você analisar friamente, você não tem muitos educadores ou muitas pessoas dispostas a falarem do mercado de ações. Claro, tem, YouTube ajudou a melhorar isso, tudo, mas a grande maioria está falando do quê? Do trade, de como ganhar, de opções e de não sei mais o quê. Não tem nada contra. Mas aí você foge um pouquinho do escopo previdenciário, do escopo do entendimento do produto, que é o que a gente tem uma linha mais aderente, não é? Não estou querendo dizer que a outra não funciona, mas a nossa linha é mais aderente a isso, né? De você se aproximar do produto que você se identifica, que você sente confiança. Então, é um cuidado que eu tenho. Respondeu a tua pergunta? Claro, e assim, hoje com essa mudança na política econômica, você tendo redução de taxa de juros e tal, o jeito ele vai ter que se preocupar com isso também. Né? Uhum. Então, antes, vou botar isso aqui numa renda fixa ali, está me dando tantos % e ele está feliz com aquilo. Mas agora ele vai ter que brigar pelo spread. Né? Uhum. E eu acho que a gente deve voltar muito agora a uma filosofia mais
racional da onde o cara coloca o dinheiro dele. Isso. Entendeu? Isso, Eu falo assim, ó, não é botar na mão de qualquer um, quem é esse cara, né? Acho que esse viés especulativo de trade e tal, ele vai dar uma amansada, porque a pessoa vai começar a entender o seguinte, para fazer 1% hoje, ele tem que suar muito. Exato. E hoje tem uma coisa que joga contra, né? É que hoje a indústria está se desenvolvendo muito pela tecnologia, então você tem muito robozinho fazendo tudo. Aí o ser humano se mete num negócio desse, ou ele aprende tecnologia, aprende a fazer pelo lado tecnológico, ou ele vai ter muita dificuldade. E o fundo imobiliário eu não gostaria que ele desenvolvesse por esse caminho. Eu precisaria que ele desenvolvesse muito mais pelo sentido estrutural, muito mais pela convicção do produto. Então o trabalho que eu faço é formiguinha, mas é o que eu acredito que a gente está no caminho correto justamente nessa linha, né? De fazer esse tipo de ponderação para que evite-se um desenvolvimento torto da indústria. É uma leitura que eu tenho também. Né? Falando de desenvolvimento da indústria, a gente hoje falou sobre um monte de assuntos aqui, a gente fez um apanhado do passado, conversamos sobre setores. Agora, eu sei que, assim, com certeza você prefere aqueles ativos que são multi, né? Que tenha pelo desenvolvimento da indústria. Pelo desenvolvimento do mercado. Porque hoje nós estamos numa fase... Machuca menos o iniciante, talvez. Tá? Não só isso, tá, Altimar, mas a coisa mais importante que a gente tem que pontuar aqui é que, olhando para daqui 20 anos, vou puxar uma régua bem lá para cima, olhando para daqui 20 anos, você prefere ter 500 fundos mono ou ter 20 excelentes multipropriedades com centenas de prédios, galpões lá dentro? Espalhado pelo Ao Brasil ponto inteiro. de você falar assim, Barone, você conhece todos os ativos desse fundo? Eu falo, cara, não. Não, tem 1000 ativos. Não conheço, velho. Os REITs americanos. Não conheço. Pô, Barone, você conhece todos os fundos hoje de um Quinéia? Conheço. Todos os ativos do Quinéia? Conheço. Todos os ativos de um RCA? Conheço. Mas o legal vai ser daqui 20 anos, você conhece todos? Cara, não sei, cara. Os caras estão comprando todo dia, os caras compram uma coisa. Essa que é a mágica do negócio. A gente vai olhar assim, histórico, transparência, governança, o histórico que eu digo é o famoso track record, né? O quanto esse gestor conseguiu repor a inflação nos últimos 5 anos. Olha que bonito que vai ser a gente fazer uma gravação dessa daqui 15, 20 anos e tá com essa. Agora imagina eu estar discutindo com você, quantos fundos você... eu tenho 80, né? Porque eu tenho um prédio aqui, outro ali. Mas se um ficar vago eu nem sinto. Pô, que conversa maluca é essa? É para acompanhar 80, né? Então, assim, o que você acredita, na verdade, que o mercado vai caminhar... Se ele não for, não vai desenvolver. Para desenvolver tem que... Tem gente que vai assim, então você gosta mais desse que daquele? Não é questão de gosto. Você quer que a indústria se desenvolva? Então ela tem que ir por esse caminho. Não tem lógica uma gestora ter 70 fundos sob gestão lá. Ela um mecanismo burocrático vai ser tão intenso que ela vai ter que ter 500 pessoas trabalhando para ela. Não é assim. Ela pode ter 500 trabalhando, mas dentro de uma estratégia clara, dentro de uma equipe direcionada para um produto, né? Você ganha escala. Né? É profissionalizar o negócio. Exatamente. Agora, quer ver outra coisa também que é meio polêmica, mas eu gosto de falar? Tem gente que não gosta de youtuber, de não sei quem que faz vídeo, de isso que aquilo. Mas eu acho que o mercado cresceu muito, né, de um tempo para cá, por conta também dessa informação de todos os lados, né? Você sabe por que eu não tenho nada contra, honestamente? Não vou falar de caso específico A, B ou C. Eu acho que cada um tem a sua abordagem, a sua linha editorial. Mas por que eu acho que é válido? Porque esses caras, eles ajudam a tirar a pessoa do ponto 0 e trazer para o ponto 2, 3, que é difícil. Só que eles têm uma abordagem mais solta, mais despojada, menos compromissada. Entendeu? O cara, para assistir uma live minha de 40, 50 minutos, 1 hora falando com o gestor, ele tem que passar por isso antes. Ele não vai cair no primeiro ali. Então é perfeitamente aceitável, tá? Agora, bom senso, né? Bom senso. Aí cabe você ver aquela abordagem, aquela falar, poxa, essa aqui não me serviu tanto, essa daqui parece que mais não é adequada. Então eu acho que, eu falo assim, você querer brigar com o futuro ou com a tendência, é meio que, sabe... Eu acho o seguinte, que você aprende alguma coisa com alguém de qualquer forma. E essa molecada, ela é muito esperta, né? Ela é muito viva, eles estão chegando com olhos frescos no mercado, estão enxergando coisa que às vezes as pessoas que estão há mais tempo não enxergam. E outra coisa, eles conseguem traduzir
o que o cara está querendo dizer na linguagem que o sujeito que para dali está lendo. Exato. Então, dividend yield, ele vai falar, é a rendinha que cai no se seu você pegar um e youtuber não sei bem quê. clássico e colocar ele para falar disso para uma criança, você acha que às vezes eu vou dar conta, por mais que eu goste de criança, você acha que às vezes eu vou conseguir me comunicar com ele? Não. Então se ele conseguir pegar e tirar o meu filho do ponto 0 e trazer para o ponto 2, cumpriu o papel, Ó, entendeu? Então, a gente que é pai sabe, todo mundo tem que começar na galinha pintadinha. Exato. Entendeu? Não tem Exatamente. jeito. O cara vai começar na galinha pintadinha e vai terminar assistindo um filme já que você entrou nesse método, o vai. que é ver a galinha pintadinha, né? Já que você entrou nessa questão aí. É você despertar o interesse, é você sensibilizar, é você estimular. Então, quando o cara está ouvindo um youtuber lá, fazendo lá suas brincadeiras, suas coisas, né? E hoje é um teatrão. Eles editam um vídeo ali, aquilo ali ele está o quê? Ele está estimulando. Porque do lado de lá vai ter um cara com 20, 30, 40 anos que seja, mas que nunca foi estimulado. É aquilo que eu falo, gente, nós temos uma lacuna histórica de educação financeira, de produto estruturado, que se você não estimular, não vai. Não vai, entendeu? Então, assim, eu fazer você, vamos lá, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma ginásticazinha aqui, tudo. Você precisa de um personal trainer que seja animado. Agora, não, eu quero transformar o cara num atleta olímpico. Não, aí já não é um personal trainer que está aqui na academia, eu vou ter que pegar um cara que mais especializado. Exatamente. Então ele faz o meu papel, porque esse cara não vai chegar lá para mim no primeiro momento. Então eu não tenho nada contra, eu acho que isso, todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem o seu jeito de falar. Eu gosto dessa molecada até. Às vezes eu levo e eu converso com alguns, quando eu encontro eu dou atenção, porque assim, eu acho que eles cumprem muito bem o papel. Eu não bato neles não, assim, bater que eu digo no sentido no sentido da crítica, ou de achar que eles estão concorrendo ou atacando. Não, eu deixo, eu acho que faz parte. E uma coisa que é muito legal nesse mercado de fundo também, que a gente acompanha, que concorrência é uma palavra que parece que não existe. Ele é muito mais colaborativo do que concorrente. Então as estratégias elas se complementam, o cara consegue enxergar mais do que uma visão. E isso para o investidor é bom pra caramba. Porque se todo mundo tivesse só um tipo de abordagem, o mercado parava. Ou todo mundo só comprava, ou todo mundo só vendia. Então eu acho legal ter essa participação diferente, de idades diferentes, principalmente com o seguinte: o grande reflexo de reforma de previdência não vai alcançar a gente não. Vai alcançar essa garotada que está entrando agora no mercado de trabalho. Porque ele está escutando o cara falar lá, não, bicho, ó, pega R$100, deixa de comer uma pizza e compra uma cota de fundo. O cara entende isso. Ele entende isso. Né? E ele vê o sujeito ali e fala, pô, esse cara conseguiu, eu também consigo. E aí a coisa vai andando para frente. Mas é bem isso aí mesmo. Eu acho que o acesso à informação ele é muito amplo. Claro que você vai ter que ter um filtro maior. Mas ir contra, não sei se é inteligente da nossa parte. Eu acho que a gente tem que ser realmente colaborativo e deixar com que as pessoas vão se guiando pelo aquilo que eles se identificam mais. Né? Isso é perfeitamente normal. Né? E, curiosamente, o mercado de fundo imobiliário, né, você está falando de futuro, o mercado de fundo imobiliário ele está se desenvolvendo com essa linha colaborativa. Né? Eu usei no começo do nosso bate-papo, que eu usei a linha, acho que eu até falei um pouco de corporativismo no bom sentido da palavra, mas eu acho que você foi mais adequado no termo, colaborativo, acho que é isso. Esse princípio aí de você realmente poder colocar o teu ponto e deixar com que as coisas vão acontecendo e as pessoas vão interpretando aquilo ali melhor, tendo o seu senso crítico, então isso é bom. Isso é bom, muito bom. Opa, que bate-papo, né? Que bate-papo. Um sábado de manhã, esse aqui foi realmente fantástico. Professor Baroni, foi uma honra receber você aqui no canal. Eu acho que a gente bateu um papo muito bacana sobre muita coisa dos fundos imobiliários, vários assuntos extremamente interessantes, né? Que o mais difícil realmente é você se situar, você pegar a filosofia do negócio, né? Porque você ir na letra e no número, no pequenininho ali é com leitura, mas você entender o caminho, o rumo, realmente é com essas ideias, né? Com o pessoal que já acompanha isso há mais tempo. Então a gente queria agradecer muito a sua presença, a gente se sente honrado que você esteja aqui. Muito obrigado por esse bate-papo. E fica aí as suas considerações finais. Então, primeiro eu queria agradecer vocês. Eu falo que o fundo imobiliário, isso é uma frase que eu falo para todo mundo quando eu tenho a oportunidade, e aqui está surgindo a oportunidade de falar. O fundo imobiliário, ele traz renda, proteção patrimonial, mas ele traz amigo. Amigo, sim. Né?
E isso é fantástico, né? As amizades que estão surgindo, que vêm surgindo na minha vida nos últimos anos, aí, especialmente nos últimos 4, 5 anos, relacionadas a fundo imobiliário, elas são... Eu olho hoje, eu vejo amizade pro resto da vida. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico, isso é muito bom. Então, daqui 20 anos, a gente vai lembrar de tudo isso daqui, né? E vai ver toda uma geração nova chegando, vai ter um monte de gente falando disso também, a gente vai lembrar disso. E aí a grande pergunta que todo mundo que nos acompanha, né, tem que saber é o seguinte: qual foi o capítulo ou qual foi a frase que você contribuiu para a história? Qual que é o seu tijolinho na parede? Qual que é o seu tijolinho na parede? Qual que é o seu tijolinho na parede? Então, isso é aquilo que eu provoco para todo mundo. Se você está fazendo isso, procure deixar o tijolinho, procure escrever um capítulo, porque está sendo escrita uma história, né? Eu quero amanhã ser lembrado, não é pelo fundo A, pelo fundo B, pelo gestor A, pelo gestor B, por uma coisa que eu falei, caramba, como é que foi? Não, eu não quero ser lembrado por isso. Eu quero ser lembrado e falar assim, poxa vida, naquele momento tinha um cara chamado professor Baroni e ele contribuiu para que isso acontecesse, ele ajudou aquilo ali a acontecer. Pronto. Não pelo fato A, fato B, pelo fundo A, fundo B, não, nada disso me interessa. O que me interessa é realmente a história que a gente escreveu um capítulo e conseguimos fazer a coisa acontecer, porque a gente acredita que lá na frente a indústria mais forte, você vai ter aí sim, carteiras previdenciárias mais fortes, você vai ter tudo... Um país mais forte. Um país mais forte, porque o fundo imobiliário ele fomenta o desenvolvimento, né? Então, eu acho que tudo isso faz total sentido, né? Isso a gente gosta de replicar para as pessoas, né? E obrigado. Isso. Fique tranquilo, né? Fique tranquilo.